Queridos alunos, continuando aqui o nosso trabalho, estamos falando de mapeamento de competências, estamos falando de mapeamento de potenciais, estamos tratando do banco de talentos, ou seja, aquele conhecimento detalhado que eu preciso ter do meu colaborador, suas competências, suas aptidões, suas instruções essenciais, suas potencialidades, se ele tem característica e capacidade de liderança, se ele não tem. Para quê? Para tomar a decisão certa com relação ao recrutamento interno, tem um cargo vago, eu sei se para aquele cargo dentro do meu quadro eu tenho a pessoa certa, para promoção, para um rodízio e para outras, vamos dizer assim, ações dentro de gestão de pessoas. Também eu busco melhorar o desempenho da equipe, a qualidade das relações dos subordinados e superiores, assim como estimular o colaborador a assumir responsabilidade pela excelência dos resultados, tanto resultados pessoais quanto resultados empresariais. Ou seja, eu quero melhorar o desempenho. Eu quero que as pessoas façam as coisas com excelência, conhecendo o perfil de cada um e cada um estando na posição certa, cada um estando na posição adequada, a gente tem condição, basicamente, de trabalhar isso adequadamente. E a gente vai proceder ao planejamento de pessoal necessário para a empresa, planejamento de pessoal necessário para a organização. Isso aqui a gente chama de planejamento de recursos humanos. Sabendo o tipo de profissional que eu tenho, conhecendo bem o meu banco de talentos, a gente pode determinar os profissionais que faltam na empresa, o tipo de profissional que está faltando na empresa, o tipo de profissional que está faltando na organização. Essa é a ideia principal. Aí veja, eu falei para vocês anteriormente que eu vou mapear as competências, eu vou conhecer as competências para depois gerir a competência das pessoas. O mapeamento de competências é uma técnica nova, é uma técnica já moderna de gestão de desempenho. Beleza. Agora eu uso o mapeamento por quê? Para depois eu poder gerir a competência das pessoas. O que a gente vai chamar, o que a gente vai classificar de gestão por competências. O que é a gestão por competências? É uma ferramenta, é um sistema gerencial que busca impulsionar os colaboradores na sua competência profissional, acrescentando capacidades e aumentando as capacidades já existentes. Lembrando, competências aqui são entendidas como as capacidades, os conhecimentos, as características pessoais que distinguem os profissionais de alto desempenho daqueles de desempenho regular em determinada função. Quem consegue desenvolver tudo com mais habilidade, com mais facilidade, com mais potencialidade, significa dizer que tem mais competências. Significa dizer que, teoricamente falando, é uma pessoa muito mais preparada para executar um determinado cargo ou para executar uma determinada função. Detalhe, só dá para gerenciar a competência das pessoas se anteriormente eu fizer o mapeamento. Exemplo, vou ser técnico de futebol, vou ser o técnico do Grêmio. Chegando lá, eu não conheço todos os jogadores, conheço alguns de vista. Então a gente vai começar o dia a dia, a gente vai fazer a nossa pré-temporada e a gente começa a fazer o mapeamento de competências. Mapear cada um na sua posição, ver quem pode estar naquela posição, quem desenvolve melhor uma atividade numa posição X ou numa posição Y. Esse é o meu primeiro ponto. Beleza? Vou mapear a competência das pessoas. Primeiro ponto. Depois que eu mapeei, eu vou trabalhar, vou treinar, vou qualificar. Quem tem dificuldade de chutar com o pé esquerdo, a gente vai trabalhar essa dificuldade. Quem tem dificuldade de cabecear, a gente vai trabalhar essa dificuldade. Quem tem dificuldade de defender, a gente vai trabalhar essa dificuldade e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou criar o meu banco de talentos.
eu vou conhecer todos os jogadores, os seus perfis, suas competências, qual a posição que cada um pode jogar, a habilidade de cada um, se tem um lá que é meio coelho, que eu posso improvisar em várias posições ou não, tudo isso eu vou saber. Depois disso, eu vou montar o time. Ou seja, eu vou gerenciar a competência de cada um. Eu vou ter uma ferramenta gerencial onde, colocando cada um na posição certa, eu faço o gerenciamento de competências, a gestão por competências. Para quê? Para a gente poder adequadamente gerenciar a competência e gerenciar o conhecimento de cada um. Tudo bem? Então a base da gestão por competências é o mapeamento de competências. Ou seja, só dá para gerir a competência do meu time ou da minha equipe de trabalho se eu de fato souber o estado potencial para substituição na estrutura de cargos gerenciais. Ou seja, só dá para fazer a gestão por competências se anteriormente eu tiver feito o mapeamento. Então o gerenciamento baseado em competências, que faz parte do processo de desenvolver pessoas, treinamento, desenvolvimento, gestão por competências. Processo de desenvolver pessoas. É uma ferramenta que identifica as competências essenciais dos colaboradores. O que a gente vai chamar de core competências. As competências essenciais. O que mais? As habilidades e os conhecimentos determinantes da eficácia profissional. E onde ele deixa a desejar. As lacunas de qualificação do colaborador para tarefas específicas. Ou seja, a gente vai determinar as competências essenciais, as competências mínimas necessárias para ocupar determinado cargo e as lacunas de qualificação, onde ele deixa a desejar. Onde ele está deixando a desejar enquanto colaborador. E também fornece recursos para aperfeiçoar suas capacidades. Ou seja, quero aperfeiçoar suas capacidades e a gestão por competências também vai ser importante dentro desse contexto. Aperfeiçoar a competência que eu já identifiquei. Eu tenho um excelente centroavante, eu quero aperfeiçoá-lo ainda mais, deixar ele mais em forma para ele fazer um excelente trabalho e para ele fazer gols para mim. Essa é a minha ideia principal. Nota importante, o resultado do mapeamento. Fiz o mapeamento? Fiz. Conheço detalhadamente o perfil de cada colaborador? Sim. É um quadro de pessoas mais talentosas e pessoas mais produtivas. Qual é a ideia fundamental? Melhorar a produtividade das pessoas. Se eu consigo, de fato, melhorar o desempenho, eu consigo melhorar a produtividade. O ideal para uma empresa, o ideal para uma organização é que eu tenha pessoas cada vez mais capacitadas a desenvolver determinadas atividades. Pessoas cada vez mais talentosas. O gerenciamento baseado em competências representa uma mudança cultural em direção ao maior senso de responsabilidade e senso de autogestão dos colaboradores. Ao mesmo tempo que você trabalha as suas capacitações, você dá mais responsabilidade para ele. A partir do momento que ele trabalha as suas habilidades, ele fica muito mais responsável. E também o mapeamento de competências é uma maneira simples de melhorar o seu desempenho. Qual que é a ideia fundamental? Melhorar o desempenho das pessoas. Qual que é, basicamente, a tônica principal? Melhorar o desempenho do colaborador. Essa é a tônica principal, esse também é o contexto principal. Aí vem uma pergunta, como fazer o gerenciamento baseado em competências? Como gerir? Como fazer a gestão por competências? Primeiro passo, definir competências técnicas, competências conceituais e competências interpessoais dentro de cada função. Ou seja, as competências técnicas, interpessoais e conceituais devem ser definidas.
Essa definição é uma definição importante. Então vamos fazer essa definição aqui. Primeira coisa, temos que definir as competências. Primeira competência a ser definida é a competência técnica. Professor, o que é competência técnica? Conhecimento, habilidade, experiência na sua área de formação. Na sua área de formação. O rapaz é administrador de empresas. Fez faculdade direitinho, teve boas notas, domina os conceitos. Então, ele tem competência técnica, competência específica na sua área de atuação, na sua área de formação. Só que eu preciso definir também a competência interpessoal. A competência interpessoal também tem que ser definida. Competência interpessoal, facilidade de relacionamento. Pessoa que sabe se relacionar com as pessoas. Facilidade de relacionamento, saber se relacionar com as pessoas, saber gerenciar conflitos, saber gerenciar conflitos. Isso é o que a gente chama de competência interpessoal, facilidade de relacionamento. Pessoa que sabe trabalhar em equipe, pessoa que é um motivador, pessoa que sabe trabalhar com outras pessoas, pessoa que sabe trabalhar e gerenciar a competência, pessoa que sabe de fato motivar, a pessoa que de fato sabe gerenciar conflitos quando esses conflitos começam a existir. E nós temos também uma outra competência, que é a competência conceitual. Quem tem competência conceitual é uma pessoa considerada pessoa multiárea. É uma pessoa considerada uma pessoa multidisciplinar. O que você quer dizer com isso, professor? É uma pessoa que consegue resolver para a empresa, para a organização, uma situação complexa. Uma pessoa que sabe diagnosticar e uma pessoa que sabe resolver uma situação complexa. Competência conceitual é aquela pessoa, por exemplo, que consegue contextualizar a empresa no seu ambiente de atuação. Competência conceitual é aquela pessoa que consegue contextualizar a empresa, sua missão, sua razão de ser, sua razão de existir no seu ambiente de atuação. Então você resolve uma situação complexa e você faz com que a empresa de fato, possa atingir os seus objetivos da melhor maneira, da maneira mais adequada. Só um detalhe. Vimos a competência técnica, a interpessoal e a conceitual. As três são importantes? São. Aí vem a pergunta, qual das três é a mais importante? A técnica, a interpessoal ou a conceitual? Indiscutivelmente, a competência mais importante é a competência interpessoal. A competência técnica e a competência conceitual, elas podem ser aprendidas com T&D. Eu posso melhorar e aperfeiçoar com treinamento e desenvolvimento. Já a competência interpessoal é diferente. Competência interpessoal é um traço de personalidade que algumas pessoas têm e outras não têm. Não é todo mundo que domina a competência interpessoal. Então agora, no século XXI, a competência interpessoal, sem sombra de dúvida, é a competência mais importante. Ela é um traço de personalidade.
Então as empresas, quando fazem o recrutamento e a seleção, elas buscam mapear se o colaborador ou futuro colaborador, candidato, tem essa competência interpessoal. Beleza? Lembrando que é importante salientar que definir competência não é definir tudo aquilo que o colaborador faz, mas determinar quais capacitações devem ser fomentadas, quais capacitações devem ser protegidas ou quais capacitações devem ser diminuídas. Isso que é a gestão ou gerenciamento baseado em competências. Desse modo, a avaliação inicia-se pelo mapeamento. Mapear significa conhecer detalhadamente. Você vai colher dados relacionados às competências necessárias para o bom desempenho das atividades e o perfil do colaborador quanto a essas competências. Ou seja, você vai categorizar as competências em 3 grupos, como a gente já tinha falado: competência técnica, interpessoal, conceitual. Competência técnica tem a ver com a sua área de formação. Formação, experiência dentro da sua área, da área que a pessoa atua. Competência interpessoal, facilidade de relacionamento. Saber se relacionar com as pessoas. Ter a capacidade de gerenciar conflitos, né? E a competência conceitual, capacidade de diagnosticar e resolver uma situação complexa. Isso é o que a gente chama de competência interpessoal. Competência interpessoal também é uma característica que leva à liderança, porque é uma característica da liderança. Competência interpessoal tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a gestão dos conflitos. Ou seja, quem tem competência interpessoal sabe trabalhar em equipe. E agora, no século XXI, estamos em 2016, as pessoas, de fato, devem aprender e as pessoas devem conviver e trabalhar em equipe. E a competência conceitual, já tinha falado para vocês anteriormente, capacidade de resolver e diagnosticar uma situação complexa, capacidade de contextualizar a empresa e sua missão no seu ambiente de atuação. Quais são as consequências do mapeamento de competências? Mapeie as competências, conheça as competências. Este mapeamento deve estar alinhado às competências essenciais da própria organização. Sou técnico do Grêmio. Será que as competências dos meus atletas, essa competência está alinhada com a competência do clube? Ou seja, será que esses atletas que eu tenho têm uma competência, têm um know-how, têm um perfil adequado que é proporcional àquilo que eu busco num profissional? Será que ele está à altura do Grêmio? Consegue entender? O processo de avaliação dentro do mapeamento de competências é fundamental para que a organização possa realinhar suas estruturas de pessoal através do mapeamento humano existente. Se eu começo a perceber que eu não tenho as pessoas com aquele perfil adequado, eu preciso buscar os profissionais que tenham aquele perfil. Para os indivíduos, a vantagem é o conhecimento das suas potencialidades, o que facilita a programação das ações de autodesenvolvimento, favorecendo a condução das suas carreiras. Ou seja, eu conhecer a minha potencialidade é importante, porque isso vai ajudar, isso vai favorecer no momento de gerenciar e administrar a minha carreira. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo. Ao avaliar o potencial do colaborador, identifica-se sua capacidade atual e sua tendência em termos de capacidade futura para exercer novos cargos, para exercer novas funções na empresa. Face aos investimentos em programas de capacitação e programas de desenvolvimento de pessoas. Ou seja, devo avaliar o potencial das pessoas, devo trabalhar esse potencial, devo buscar a melhoria desse potencial, devo buscar um aperfeiçoamento desse potencial, para que a gente possa ter pessoas
potencialmente qualificadas e que contribuam para o sucesso da empresa, contribuam para o sucesso organizacional. Beleza? Desse modo, desenvolver pessoas. Quando a gente fala de desenvolver pessoas, a gente está falando do processo. Treinamento, desenvolvimento, gestão de desempenho, né? E a gestão de competências. Gestão de competências. Desenvolver pessoas é uma tarefa árdua que toma tempo. Implica em diagnosticar as competências exigidas pelos cargos e confrontá-las com as competências dos seus ocupantes, suprindo as lacunas existentes através do estabelecimento e acompanhamento de planos de desenvolvimento. Planos de desenvolvimento concisos, planos de desenvolvimento específicos, planos de desenvolvimento mensuráveis, planos de desenvolvimento factíveis, voltados para resultados. Esse é o objetivo principal. A empresa crescer, alcançar os seus objetivos, alcançar suas metas e alcançar os seus resultados. Isso com datas definidas e com o acompanhamento do líder. Essa é a ideia fundamental. E um detalhe bastante interessante, que o desenvolvimento das pessoas deve estar alinhado às estratégias da empresa. O desenvolvimento das pessoas deve estar devidamente alinhado às estratégias organizacionais, as estratégias que a empresa tem para atingir os seus objetivos. Aí veja uma coisa interessante. A gestão de desempenho, ela vai trazer alguns resultados da gestão de desempenho. Ou seja, a gestão de desempenho vai gerar ações de gestão de pessoas. Essas ações baseadas no resultado, basicamente, da gestão de desempenho. Primeiro, uso de informações da avaliação de desempenho. Nós vamos ter a identificação de lacunas de desempenho, desde que essas lacunas tenham relação com conhecimento, tenham relação com aprendizado e tenham relação com capacitação. Lacunas de desempenho. Veja bem, estou gerindo o desempenho das pessoas e eu percebi que falta conhecimento, falta aprendizagem, falta capacitação. Qual seria a ação de gestão de pessoas? O colaborador ser submetido a um programa de treinamento, programa de desenvolvimento e um programa de educação. Essa é a ideia fundamental. Você vai se lembrar que quando eu falei de treinamento, eu falei que o treinamento é cíclico e contínuo. Lembra disso? Tem início com o diagnóstico. E eu falei para você assim, qual o importante instrumento que me fornece informações a respeito da necessidade de treinamento? Qual é? Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um importante instrumento que fornece informações a respeito da necessidade de se fazer, basicamente, ou seja, a pessoa não tem conhecimento mínimo necessário. Avaliei o desempenho, cheguei a essa conclusão. Então, a avaliação de desempenho é um importante instrumento que me fornece informações a respeito da necessidade, de se fazer um treinamento. Se existe a necessidade de fazer um treinamento, é porque você tem lacunas. Então a pessoa pode fazer parte do programa de treinamento, dependendo da situação, um programa de desenvolvimento ou um programa de educação. A educação seria uma técnica mais continuada, não seria um ciclo formal de treinamento. A educação é quando a pessoa sempre tem acesso a estratégias de ensino-aprendizagem. É quando a pessoa sempre tem mecanismos de aprendizagem. Ela tem acesso ao computador, a CD-ROM, a apostila, a fóruns de discussão. É uma coisa mais continuada. Para quê? Para que as lacunas de conhecimento e as lacunas de fato, que são as lacunas que você tem no aspecto profissional, não possam atrapalhar o desenvolvimento das atividades do colaborador. Segunda coisa, o salário pode estar associado ao desempenho daqueles que apresentam desempenho acima do esperado. Ou seja, a empresa precisa rever um salário justo, um salário proporcional ao bom desempenho do empregado.
Ou seja, se você tem uma pessoa que tem perfil, se você tem uma pessoa que tem competência, se você tem uma pessoa que tem conhecimento, mas está com o salário aquém do previsto, aquém do esperado, você precisa trabalhar essa questão salarial. Você precisa buscar um plano de cargos e salários que seja um plano de cargos e salários justo e seja um plano de cargos e salários equitativo. Você vai usar 2 parâmetros básicos para esse plano de cargos e salários. Você vai trabalhar internamente com a avaliação de cargos. A avaliação de cargos não é a avaliação da pessoa, é a avaliação do cargo, é uma avaliação interna, é uma avaliação da importância do cargo. Nós temos cargos mais importantes e cargos menos importantes. É justo que o cargo mais importante receba maior remuneração. É justo que o cargo mais operacional, no aspecto interno, tenha uma remuneração proporcional à sua importância. E nós temos aqui também a pesquisa salarial. A pesquisa salarial é uma pesquisa externa, ou seja, lá fora da empresa, qual o salário fora da empresa daquele determinado profissional X? Engenheiro, arquiteto, administrador, quanto ganha lá fora? Então o que a empresa vai fazer? Ela vai fazer uma avaliação de cargos, que é uma avaliação interna da importância de cada cargo dentro da organização, e a empresa também vai fazer a pesquisa salarial, que é uma pesquisa externa, fora da empresa, fora da organização. A empresa vai pegar esses 2 aspectos e ela vai elaborar um plano que seja um plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários. E esse plano de cargos e salários tem que ser um plano de cargos e salários justo e um plano de cargos e salários equitativo, de forma que a empresa não cometa nenhum tipo de injustiça para não desmotivar os colaboradores. A empresa vai fazer isso. A empresa vai buscar essa justiça no que diz respeito a cargos e salários. Ou seja, vai buscar um plano de cargos e salários justo e equitativo, analisando e abordando a importância de cada cargo, que é uma importância interna, e a importância e a pesquisa salarial, que é uma pesquisa externa, ou seja, uma pesquisa externa de quanto determinado profissional daquela área, daquele cargo X, ganha fora da organização. Eu falei para vocês anteriormente que dentro da empresa, dentro da organização, deve haver um senso de justiça. Quando eu for falar de motivação, a gente vai ver que o senso de injustiça tende a desmotivar as pessoas. O senso de injustiça tende a trazer pessoas para a empresa ou ter pessoas que são pessoas que, com esse senso de injustiça, são pessoas mais desmotivadas com o trabalho, pessoas mais desmotivadas com a atividade profissional. Daí essa justiça, daí esta equidade com relação à parte salarial. Daqui a pouquinho a gente vai ver que se esse plano de cargos e salários estiver acima do mercado, acima do que se paga no mercado, tecnicamente falando, não estou falando que está errado, ganhar bem não está errado. Se o plano de cargos e salários estiver acima do mercado, isso vai me trazer consequências técnicas. O outro lado da história, se esse plano de cargos e salários estiver abaixo do mercado, também vai me trazer consequências técnicas. Claro que eu estou falando do salário fixo, que é aquele salário direto, que é aquele valor que entra na cabeça, entra no bolso, do colaborador todo mês. Esse plano que eu estou me referindo. Existe salário indireto, pagar faculdade,
pagar assistência médica, pagar assistência odontológica, né? Existem também os benefícios, que a gente chama de benefícios compulsórios, vale transporte, né? Pagar fundo de garantia, depositar todo mês, e os benefícios espontâneos, que a empresa dá para que a pessoa se sinta bem, se sinta motivada, né? A empresa fornece um plano de benefícios para o seu funcionário, para o seu colaborador. Mas nessa abordagem que eu estou falando, eu estou tratando do salário fixo, aquele que, né, é fixo, é justo e proporcional para todos os colaboradores. Mas daqui a pouquinho eu falo mais dele, tá? Me aguarda aí, um abraço.